sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber os caminhos que vai te fazer crescer e ter muitos insights para a sua carreira. E hoje eu estou aqui nesse mais novo episódio com o Conrado Gomes. Olha só essa bio aqui, olha só todo esse repertório. O Conrado, ele tem mais de 18 anos de experiência na indústria automotiva, uma indústria super desejada por muitos profissionais. Ele tem 15 anos de trajetória na mesma empresa que é a ThyssenKrupp, onde ele atuou em funções no Brasil e na China. A gente vai explorar um pouquinho dessa trajetória aí na China também. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-graduação em Estratégias de Supply Chain pela Fundação Dom Cabral e Gestão de Negócios pelo IBMEC. Fica de olho nessa formação aqui também. Sua carreira abrange diversas áreas, incluindo vendas, compras, logística, supply chain, qualidade de fornecedores e operações, o que proporcionou uma visão sistêmica e abrangente das organizações. Atualmente, o Conrado é diretor-geral da divisão de steering da ThyssenKrupp para o Brasil e atua como conselheiro regional também na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Paraná. Conrado, que currículo! É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter aceitado esse convite. Estou super lisonjeada de ter você aqui. Paula, eu que agradeço, né? Obrigado pelas palavras aí, né? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Primeira vez que eu participo no podcast, né? Te falei ali. Então, estou super feliz de estar aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com você. E espero que a nossa conversa possa agregar um pouco, né, para as pessoas que estão ouvindo, que possa contribuir para as pessoas que estão ouvindo e assistindo. Não tenho dúvidas, Conrado. Eu tive a oportunidade de acompanhar um Conrado num painel de CEOs que a gente teve lá no evento da SAE, que eu fui mestre de cerimônias. Eu vi muito da apresentação, da forma como você se colocou, as coisas que você trouxe, e falei, olha, esse convidado eu preciso levar, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e vai auxiliar, contribuir para muitas pessoas. Tomara. Conrado, vamos lá, né? Você está à frente de uma das maiores divisões da ThyssenKrupp no Brasil e certamente as pessoas vão querer saber um pouco dessa história. Então, conta para nós dessa trajetória, como começou, conta as curiosidades, os marcos de carreira, queremos saber tudo. Tem bastante história, Paula, mas vou fazer a versão resumida, eu acho, né? Senão eu vou passar o dia aqui, eu acho. Mas vamos começar pelo começo, né? Sou curitibano, sou daqui, né, de Curitiba, nascido e criado, sou casado, minha esposa também é daqui de Curitiba, tenho 2 filhos, sou engenheiro de formação, né, engenheiro mecânico de formação, como se comentou, e estou na indústria automotiva já há quase 20 anos, né, você falou aí 18, e dos últimos 15 na ThyssenKrupp, né, passei por algumas outras empresas antes de entrar na ThyssenKrupp e estou na ThyssenKrupp já há 15 anos. E é incrível, né, pensar 15 anos, quando eu entrei lá eu não achei que ia ficar tanto tempo, né? É uma vida, né? 15 anos. Mas também já fiz várias coisas diferentes lá dentro, né? Então eu entrei como engenheiro de vendas e meio cedo, assim, eu consegui desempenhar bem o papel, né? Consegui resultados interessantes e já tive uma oportunidade de assumir meu primeiro cargo de liderança, foi em 2011. Eu tinha uns 26 anos, assim, jovem, né? Bem jovem, né? Achava que já sabia tudo, né? E ainda bem jovem assumi meu primeiro cargo de liderança. E daí, de lá para cá, assim, eu vim buscando aumentar meu escopo de responsabilidades, né? Então, comecei como gestor de compras, depois assumi a área de supply chain também, né? A gente chama de supply chain a parte de logística lá da empresa. Depois de alguns anos assumi também a parte de qualidade de fornecedores, que é uma parte interessante, também técnica, assim, né? Que também me ajudou bastante assim, no conhecimento técnico. E daí, em final de 2016, eu me mudei para a China, né? Comecei esse processo de expatriação, exatamente. Você foi expatriado. Eu fui expatriado. E você conhece a China, não? Xangai? Não conheço. Sério, se tiver a oportunidade de ir para a China, meia oportunidade, vá. Porque Xangai é incrível, cara. Incrível, assim. É uma cidade, assim, que você chega lá. E para ser bem sincero, assim, quando a gente começou esse negócio de expatriação, a gente estava vendo 3 opções. Uma era no México, uma era no México, uma era na Europa e tinha essa da China. E a primeira coisa que eu falei pra minha esposa foi, não, pra China a gente não vai, já vou descartar, deixa eu ver as outras, né? Porque a gente tem meio que um... Porque China tem, né? A gente fica
pensando, né? Tem, Como cara. que vai ser? Muitas mudanças também, eu acho. Exato. Muitas adaptações. É né? muito diferente. E pra ser bem sincero, assim, sendo bem transparente, tinha um certo preconceito contra a China, né? Com certeza. Por não conhecer. Mas aí quando a gente começou a avaliar, assim, as opções, né? Na parte profissional, eu falei, essa aqui é a mais interessante da China. Deixa eu começar a pesquisar melhor. Daí eu fui começar a entender um pouco mais, principalmente sobre Shanghai, né? Que, meu Deus, é uma cidade, assim, incrível. E daí a gente topou fazer, né? E fomos pra lá. E Xangai é realmente incrível, assim, porque você chega lá, parece que você tá, assim, 50 anos no futuro. É uma tecnologia... Nossa, é incrível. Quase o Japão. Nossa, é incrível. O Japão também é incrível, mas... a parte. A estrutura que eles têm lá, o quanto eles investem nisso, o quanto a cidade é limpa, organizada, as coisas funcionam, sabe? É uma visão, assim, de China que eu não tinha. Então, foi uma experiência bem legal mesmo, assim, tá lá. Fora, assim, a parte cultural, você se desenvolve não só a parte profissional, como pessoa também, né? Você aprende muito. Nossa, foi incrível. Aí fiquei 2 anos lá, eu fui para lá, eu fiquei responsável pela parte de vendas para clientes asiáticos. Então eu tinha que atender... eu tinha que atender as montadoras chinesas num mercado completamente desconhecido, né? Automotivo. Super competitivo também. E, assim, no nosso mercado aqui, a gente sai na rua, principalmente quem trabalha no automotivo, a gente conhece os carros, conhece as marcas, a gente sabe qual carro que está vendendo mais, lança um carro, a gente já sabe, esse carro vai dar certo. Esse daqui vai vender. Esse vai vender, esse aqui, acho que não. Eu cheguei lá na China, não conhecia eu olhava na rua, não conhecia uma marca de carro, não conhecia um carro, né? Você não conhece nada. E eu tinha que atender, fazer vendas, né, para as montadoras asiáticas. Eu atendia Geely, NIO, essas empresas locais, assim, Great Wall, essas empresas que a gente está conhecendo aqui também, né? BYD, agora Great Wall. que a gente está conhecendo, né? Exato, e lá já eram gigantes. Então foi bem desafiador, bem desafiador. Aí passei 2 anos lá, os últimos 6 meses eu passei mais numa função bem de operações, já pensando no meu desenvolvimento de carreira, né? De conhecer mais a parte de operações, pensando em assumir aqui a posição que eu tenho hoje, que está muito relacionado à indústria, né, produção. E foi isso, passei 2 anos lá, 2 anos incríveis. No final minha esposa não queria voltar, e eu queria voltar. Sério? Ela se adaptou super, então. Sim. Depois que a gente começou a fazer amizade lá, no começo a gente pensou em voltar algumas vezes. Porque tudo é difícil, né? Sim, porque tem o idioma também, que é desafiador. Nossa, né? Super. Como é que vocês fizeram com o idioma? O idioma, sim, né? Primeira coisa, o mandarim a vida é muito curta para aprender mandarim. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu comecei a estudar mandarim 6 meses antes de ir. Porque eu já fui com isso na cabeça também, Paulo. Isso é uma coisa legal de falar. Eu fui lá com a cabeça de eu vou me inserir na cultura local. E isso foi, assim, super importante para mim. E para eu performar bem lá. Entender como as pessoas funcionam lá, a cultura, o que está por trás da forma como elas agem, sabe? Isso foi super importante. E isso passa também pela língua, né? De aprender. Perfeito. E isso foi uma das coisas assim, que fez a diferença para mim. Porque eu via muita gente lá, muito expat principalmente, que estava... Às vezes não era nem expat, às vezes já tinha até contrato local, porque estava lá 10, 15 anos... E eles ainda não tinham se inserido na cultura, não entendiam como os chineses funcionavam, sabe? Eles tinham ainda muita dificuldade e estavam lá 10, 15 anos. Então, essa questão de você, quando você vai para um lugar diferente, você abrir a cabeça para o novo, tirar um pouco os seus vieses, né, que você tem na cabeça, os seus preconceitos que você tem na cabeça, se abrir para isso, para você aprender com aquilo, sabe? Isso, cara, para mim fez toda a diferença. E eu acho que isso foi um dos motivos que eu performei bem lá em pouco tempo, né? Porque 2 anos é pouco. Então, acho que isso foi bem legal. Mas você tinha perguntado da língua, né? Então é isso. Eu estudei um pouco antes e tal, para tentar me adaptar. No começo é tudo muito difícil, porque, que nem você falou, né? Você não consegue conversar com as pessoas. Você não consegue ler nada. Sim. Você não conhece nem as letras lá, né? Aí você vai no mercado para comprar pasta de dente, você volta com hipoglós. Sabe? Tipo, acontece... Tudo é difícil, cara. Tipo, tudo é difícil, assim. Saudades da família. Nossa, total. Né? Tem isso eu tava também. com uma filha pequena. A Malu tava recém-nascida. Minha esposa foi muito parceira comigo. Nossa, muito.
Então, tudo é difícil no começo. No começo, a gente teve algumas conversas do tipo assim... Não vai rolar. Não vai rolar, vamos voltar e tal, tudo bem, né? A gente se vira, vejo como é que vai, o que vai acontecer com a carreira e tal, mas, né, se for pra gente tá aqui e não tá feliz, né? Faz sentido também. Exato. Então, várias vezes a gente pensou em voltar. Mas depois as coisas foram se ajeitando, foram dando certo e tal. Daí no final, eu falei, minha esposa não queria voltar. Eu que queria voltar, ela não queria voltar. Então foi uma experiência incrível. Aí passou esses 2 anos, voltei pro Brasil. Eu assumi daí a função de... Voltando pra história da carreira, né? A gente deu uma desviada. Então voltando, daí eu voltei pro Brasil, assumi a posição de... assumi as áreas de vendas e engenharia. Fiquei uns 2, 3 anos nessa posição. Que também foi bem importante para mim, aprendi bastante ali na posição, foi um bom step para me preparar para a posição que eu estou hoje. E hoje eu estou na posição de diretor-geral, né, da ThyssenKrupp Brasil Divisão Steering, né? A divisão que eu atuo, a gente produz sistemas de direção para as montadoras, né? Globalmente uma das líderes, referência técnica. Acho que pouca gente sabe o quanto que a ThyssenKrupp tem um papel importante na indústria automotiva nacional, né? Isso é uma coisa legal de falar, de cada 10 carros produzidos no Brasil, 9 tem componentes de ThyssenKrupp. Que legal. Então isso mostra o quanto a gente é forte e está inserido na indústria automotiva, né? E estou nessa função, então, desde o comecinho de 2022. Junto também eu já assumi uma cadeira no conselho da HK, né? Da HK, conselho da Câmara Brasil-Alemanha. E são essas duas frentes que você está hoje. Duas principais frentes que eu... Que legal, Conrado. E conta para nós, assim, para quem deseja crescer em grandes multinacionais, como a própria Thyssen, que habilidades e competências que, na sua opinião, hoje são fundamentais para esses profissionais? Para quem quer crescer, né? Isso, para quem quer crescer. Olha, Paulo, eu acho que, assim, eu posso falar o que deu certo para mim, né? E o que deu certo para mim foi assim, eu sempre quis muito assim fazer a diferença nas coisas que eu faço, sabe? Não só ser mais um, assim, né? Você ter essa vontade de fazer a diferença, de não só simplesmente de se importar de verdade com as coisas, né? E daí com isso você vai estar se dedicando, você vai estar se empenhando, você vai estar investindo bastante energia naquilo. E daí o crescimento é meio que consequência, sabe? Eu penso muito assim, sabe? E outra coisa que também deu muito certo pra mim foi ter um plano, né? Tipo, eu fiz isso desde 15 anos atrás. Sozinho? Você buscava ajuda? Como que você fez? Foi mais sozinho. Uhum. Mas eu acho que olhando pra trás, assim, eu fui muito assim na minha carreira, sempre fazer as coisas meio sozinho, assim. Eu acho que eu perdi oportunidades de fazer coisas em conjunto, assim, com Mais conexões, assim. com mentores e tal, pedir mais opinião e tal. Mas eu fiz mais sozinho mesmo. Mas desde lá atrás, assim, eu tenho um plano que eu tenho pra mim, assim, eu pensei, né, refleti, investi tempo nisso, né, de pensar onde é que você quer chegar, como que você vai fazer isso, e daí começar a botar o plano na prática, né? E uma coisa é certa, vai acontecer um monte de coisa errada, né? Não vai dar certo. O plano não vai dar certo, né? Do jeito que você pensou. E tudo bem, né? E tudo bem, porque assim, desvios de rota fazem parte, né? Correções de rota fazem parte. Mas se você tem um norte, né? Um guia, um plano, onde é que você quer chegar, como você vai fazer aquilo, as coisas vão acontecendo. Então, isso que funcionou para mim, Paulo. Perfeito, Conrado. E muitos dos nossos ouvintes estão em transição de carreira ou buscando se destacar em processos seletivos mesmo, né? Na sua opinião, o que os candidatos precisam entender sobre o que realmente importa para conquistar uma oportunidade? O que tem reprovado muitas pessoas nos processos seletivos? Conta um pouco para nós. Olha, Paulo, essa é uma pergunta meio... Primeiro, difícil de ser respondida, né? Eu esqueci de combinar isso com você. Não podia fazer pergunta difícil. Exato, não existe o certo e errado. Mas sabe o que eu penso sobre isso? Sobre o processo seletivo? Eu acho que as pessoas têm que, durante um processo seletivo,
ser bem autênticas e transparentes. Sabe? Tipo, eu acredito muito nisso, porque assim, no final do dia é um match que tem que acontecer, né? Tem que ser uma coisa que faça sentido para a empresa, tem que ser uma coisa que faça sentido para a pessoa também. Ela tem que ser uma pessoa que, se ela for transparente, autêntica, a gente consegue ler e entender melhor se ela vai conseguir se adequar à cultura da empresa, principalmente. Não só a questão de hard skills, técnico, o que ela conhece, qual que é a experiência. Beleza, isso também faz parte, óbvio, né? Mas eu acho que muito mais importante é essa questão de match com a cultura da empresa. E daí não adianta a pessoa chegar lá e querer, porque essa empresa é assim, eu vou me comportar de um jeito meio que não é ela mesmo de verdade. Não me entenda mal, acho que é importante a pessoa se preparar, entender como a empresa é e tal, para estar mais preparada para aquilo. Mas tem que ser uma coisa verdadeira. Porque se ela não é, aí a gente escolhe uma pessoa que não era aquilo que ela mostrou, e daí, dali 3 meses, está todo mundo sofrendo. Ela está sofrendo porque não está feliz na empresa, a gente também está sofrendo porque a gente, depois de 3 meses, a gente não quer reabrir o processo seletivo, né? A gente não quer passar por tudo que a gente vai querer desenvolver ela, e vai ser um esforço, vai ser uma energia. Então, para mim, é muito isso, assim, sabe? Lógico que é importante, como eu falei, a pessoa se preparar, mas eu acho que o principal é a pessoa ser transparente e autêntica. Sabe? Tipo isso. Tipo não que vira um sim, né? Porque assim, você tem um não do processo seletivo e a gente sempre comenta aqui na Priori, de cada 3 candidatos que a gente manda, né? Vamos pegar um padrão, é um que vai ser aprovado. Então, a gente sempre tem mais 2 pessoas insatisfeitas, mas tem mais pessoas insatisfeitas do que a pessoa satisfeita. É verdade. Mas eu acho que é justamente esse match. Porque quando a pessoa consegue fazer entrar num lugar onde vai conseguir potencializar o que ela tem de melhor, isso eu falo tanto de soft skills, mas também do que ele desenvolveu de técnica, mesmo de hard skills, aí que ele consegue crescer. Mas não é todo mundo que está preparado mesmo para isso. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas assim, o meu sonho é trabalhar naquela empresa. E você conversa e fala, gente, não tem perfil. Não tem, porque essa forma aqui que ele trabalha, essa expectativa não é o que ele vai encontrar aqui. Então, acho que tem que ter um pouco dessa maturidade do profissional olhar. Óbvio, né, Conrado? A gente não pode esquecer que as pessoas também precisam trabalhar, porque elas também precisam de dinheiro. Com certeza. Então, é necessário também fazer algumas concessões e ter flexibilidade, porque você vai ter que se ajustar. Em algum momento você vai ter que ter alguma adaptabilidade. Mas você precisa saber o que você está disposto. Né? Tem coisas que você não está disposto a negociar. Valores, para mim, são inegociáveis. Perfeito. Então, acho que você precisa entender e se aprofundar um pouco. Não é só ser aprovado. Tem candidato que parece que entra numa competição. Ele quer tanto ser aprovado que ele não olha mais nada. Ele não está avaliando a oportunidade, ele aceita muitas vezes um salário muito menor quando a gente entende que é muito valor para ele ter um salário que seja do que ele tinha para cima. Então, a gente sabe que daqui 6 meses ele vai estar lá se sentindo injustiçado. Então, esse tipo de coisa eu acho que requer muita maturidade também. Com certeza não é todo mundo que tem, né? Exatamente. Não, perfeita a leitura, Paula. Perfeita. E mais um ponto sobre essa questão de ser autêntico, né? Mais uma vantagem disso é que, assim, não tem empresa perfeita, não tem candidato perfeito, né? Então, assim, quando eu estou procurando alguém para uma posição, eu não estou buscando um candidato perfeito, porque ele não vai ter, né? Então, é muito isso, cara. Muito sobre isso. Conrado, muita gente está com medo que a inteligência artificial roube os empregos. Qual a sua opinião sobre isso e que conselhos você dá para essa invasão de automação, inteligência artificial, de tudo que está acontecendo? É incrível, né? Eu tinha que ter falado com você antes para não fazer pergunta difícil, porque não... Essa pergunta é difícil. Mas, sei lá, eu acho que... Meio nada a ver esse medo, né? Eu acho. Assim, eu entendo, né? Não querendo ser insensível com as pessoas. Exato, né? Tipo assim, eu total entendo que as pessoas têm medo de uma coisa que não conhecem, né? Isso é super normal, né? A gente tem medo das coisas do desconhecido, né? Isso... Perfeito, exatamente. Então, nossa, bons exemplos. Mas por que eu digo que eu acho nada a ver o medo? Porque assim, se a gente para pensar, né? Que nem você falou. Chegou a internet, chegou o computador, faz parte, cara. Isso, né? Tipo, as coisas vão acontecer, as coisas vão se adaptar. Muitos empregos vão ser perdidos, datilógrafo, sei lá, né? Tem outros exemplos aí que hoje não existem mais. Mas também pensa a quantidade de coisas novas que surgiu, né?
influencer, podcaster, né, youtuber, e, meu Deus. Então, fora as pessoas que trabalham para essas estruturas acontecerem, né? Então, assim, eu acho que quanto antes a gente entender que isso é uma coisa que vai acontecer, e antes a gente começar a se adaptar a isso, melhor. Né? E daí você perguntou também sobre o que as pessoas devem fazer e tal, né, com relação a isso. Eu acho que é isso, né? Começar a se adaptar, começar a conhecer mais sobre isso. Acho que quanto mais você conhecer, menos medo você vai ter, né? E também eu acho que quanto antes a gente começar a usar essas ferramentas, mais a gente vai ver o quanto que a importância da questão humana, né? Tipo assim, os soft skills, a capacidade, o autoconhecimento, a capacidade de se conectar com as pessoas, né? Relacionamento interpessoal, a importância de a gente escutar as pessoas, sabe? Tipo, empatia, todos esses soft skills que a gente sempre fala, né? Soft skills. Isso o IA nunca vai substituir uma pessoa, né? Então, isso também é uma coisa legal de carreira, né? O começo da nossa carreira, ele tem a tendência de ser bastante técnico. E com o passar dos anos, a gente vai percebendo o quanto que a questão de soft skills que a gente falou, independente se você vai se tornar um gestor ou não, independente se você vai crescer nessa linha de gestão ou não, ou se você vai ser mais especialista, independente disso, a importância de você conhecer de gente é infinitamente maior do que a importância da questão técnica, né, do hard skill. Então, eu acho que é muito isso, assim, eu acho que a chegada do IA é isso. Quanto antes a gente se adaptar melhor e quanto antes a gente começar a usar isso, a gente vai começar a perceber mais o quanto que a nossa importância como pessoa vai ser um diferencial, vamos dizer assim, daqui para frente com relação ao IA. Sim, perfeito. Eu vejo com bons olhos também, eu concordo com você quando a gente fala quantas oportunidades vão surgir, quantas já surgiram, né? E principalmente essa mentalidade das pessoas de que elas podem fazer outras coisas também, que existem outras alternativas de carreira. Porque se a gente pensar, né, quando a gente vem muito daquele modelo, faz uma faculdade, né, pelo menos na minha geração, faz a faculdade, escolhe onde você quer trabalhar e passa ou uma vida ou troca de empresa e é isso. Tua carreira é isso. E hoje não. Hoje você pode fazer várias coisas, né? O mercado te dá essa possibilidade. E em todas essas mudanças, por isso a importância da requalificação, né? De você entender, beleza, e agora? É isso aqui, o que eu vou precisar aprender para melhorar? Então, agora não é mais o Excel, é o Power BI. O que eu preciso fazer? Então, acho que olhar para isso, mas principalmente ter essa estrutura socioemocional para conseguir viver esses momentos. Que eu acho que esse ainda é o grande gargalo quando a gente fala de carreira. As pessoas não conseguem ter essa maturidade, essa habilidade de conseguir entender que as coisas têm um processo, essa adaptabilidade, flexibilidade, tudo isso que vai ajudar, né, para você conseguir crescer, com certeza. Você sente que as pessoas, então, durante esse processo seletivo, você conversa com um monte de gente, né? Você sente que elas têm um certo receio dessa questão de mudança, de se adaptar? Eu sinto, mas muitas vezes elas não estão conscientes disso. Né? Nossa, isso é difícil. Autoconhecimento, né? Eu acho que é o pior. E sabe que é interessante, Conrado, que esse ano eu fiz o lançamento de um curso online. E ela falava, o que as pessoas vão conseguir com o que você está oferecendo? Eu falei, autoconhecimento, posicionamento e plano de carreira. É isso que eu estou vendendo. Ela, não, mas autoconhecimento não vende. Então, como não vende? Meu Deus. Aí ela, não, a gente não pode falar de autoconhecimento, porque daí é um outro mundo, né? Marketing digital, você tem que, né, muitos apelos, enfim. Eu falei, não, mas eu vou vender autoconhecimento. Eu falei, eu preciso bater nisso, porque eu vivo isso. E ela falou, não, autoconhecimento não vende, porque as pessoas não querem autoconhecimento. Eu falei, por isso que não cresce. Porque essa é a chave. Né? Então, nossa, total, pô. A primeira coisa que eu trabalho em mentoria de carreira é autoconhecimento. Não adianta você querer se expor na rede se você não sabe o que você quer mostrar. Então, essa coerência entre como você se vê e como você quer ser visto, as pessoas querem começar, quero ter um posicionamento no digital, quero construir uma marca pessoal no LinkedIn. Tudo bem, mas e quem é você? A pessoa não sabe. Então, isso se reverbera no processo seletivo,
porque ele está sendo contratado para fazer uma função que vai exigir que ele seja extrovertido, que ele influencie o ambiente, quando na verdade ele não gosta de gente. Então, essas divergências que eu acho que trazem os insucessos e as decisões erradas. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que me procurou para mentoria, que ela é super processual, é uma pessoa bem do processo, bem analítica, bem crítica, bem qualidade. Ela teve 2 escolhas de carreiras que não deram certo. Por quê? Não era esse o valor da empresa. O valor da empresa era outro. Então, eu acho que essa falta desse autoconhecimento que prejudica nesse processo, com certeza. Totalmente, né? Totalmente. E eu imagino que vocês devem viver esse dia a dia também, né? Sem dúvida nenhuma. E essa questão do autoconhecimento é super interessante, né? Porque não importa o quanto você trabalhe nisso, sempre vai ter... Você vai ter que estar sempre se desenvolvendo nisso, né? Sempre, cara, a vida inteira. Porque também o contexto muda, você tá, né? Tem outro momento de vida, então a gente tem que estar sempre nesse processo aí de autoconhecimento. Exatamente, outras zonas de vulnerabilidade, né? E eu achei, esses dias a gente fez uma palestra aqui de saúde mental e ele falou uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente trabalhava muito a saúde mental na reação, muito na doença. Então, a gente ia trabalhar a saúde mental quando as pessoas estavam doentes. E hoje a gente já está mudando um pouco, né? As pessoas já estão buscando fazer mais terapia, que vai promover mais autoconhecimento. Elas estão cuidando um pouco mais porque estão vendo que é também um grande gargalo das organizações. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais tem burnout, mais de 200 milhões de pessoas com ansiedade e depressão, né, Conrado? Então, acho que a gente tem um largo caminho aí de autoconhecimento, com certeza. E não precisa chegar num burnout pra gente tratar, né? Isso, né? Pra gente falar sobre isso, né? E pensar nisso, né? Sim, exatamente. E a gente tem vários papéis, né, na vida, né? E a gente não consegue se desligar desses papéis. Porque, por exemplo, assim, eu sou o Conrado executivo profissional, eu sou o Conrado pai de 2 filhos, eu sou o Conrado marido da minha esposa, eu sou o Conrado filho, eu sou o Conrado que gosto de esportes, que eu também tenho que cuidar da tua saúde. De mim, exatamente. Então, a gente tem que equilibrar tudo isso, né? E às vezes o que acontece muito é uma coisa desbalanceada, né? E daí você acaba não cuidando de algum desses papéis e daí acontece uma quebra, né? Acho que passa muito por essa... Eu sempre estou buscando isso também, sabe? Tipo um equilíbrio. Já tive mais em alguns extremos e eu vi como isso me prejudicou, sabe? Então, esse é o desafio, né? Buscar esse equilíbrio aí. Exatamente. E daí fazer escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas aí. O tempo inteiro. Porque assim, tempo é prioridade, né? Tempo é total prioridade, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. A pessoa que fala que não tenho tempo para fazer isso, na verdade, ela está escolhendo o tempo dela para fazer outras coisas, né? Exatamente. Então... Esse equilíbrio eu sempre fico tentando buscar, né? E a gente está sempre se cobrando também. Até isso a gente tem que dar uma segurada também, né? Porque uma hora foi o que a Sofia, que estava há pouco conosco no outro episódio, ela falou, cada escolha é uma renúncia, literalmente. Com certeza, então, total. Se você escolhe estar aqui, você está deixando de escolher estar com outras pessoas em outros lugares e você precisa ter isso, claro, né? Exatamente. Acho que isso é bem importante. Tem que ser uma coisa consciente, né? Isso, perfeito. E, Conrado, a gente tem percebido uma nova mudança de mercado. Essa pergunta aí, olha, já deu muito o que falar nas organizações, aliás, vem dando, não sei como é que é o modelo de trabalho que vocês estão lá, mas no último ano, principalmente a volta do presencial, do polêmico, né, o top-down, volta todo mundo. Polêmico. Como que você avalia esse movimento das empresas e como gerir as expectativas das pessoas? Próxima pergunta. Essa é difícil. Eu tenho percebido, a gente sente dificuldade nos processos de seleção. Tem muita gente que não está aceitando oportunidades porque é presencial. 100% presencial, o pessoal está declinando. Mas acho que é o momento, né? A gente está numa transição. Esse ano foi um ano de muita volta, né? Do presencial. Então ainda tem pessoas que estão, não, ainda vou manter aqui. Mas eu acho que ela tende a você acha que tende a mudar? Normalizar, assim. A voltar ao presencial, você acha? Eu tenho percebido... Assim, eu não digo presencial, Conrado, eu digo híbrido. O híbrido eu imagino que impere. Mas, assim, cada vez mais eu senti o presencial esse ano vindo muito forte nos meus clientes. Assim. Grandes inclusive aqui nos... Sim, nos muitos clientes nossos aqui, tudo presencial. Não, grandes empresas estão fazendo isso, né? Exatamente. Grandes empresas estão fazendo isso.
Não, o que eu penso sobre isso, Paulo, é o seguinte, tava brincando, né, de pular. Posso responder. Eu vou te falar o que eu... Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que essas coisas que acontecem com o mercado, a gente não pode subestimar. Né? De achar, não, a gente vai voltar 100% presencial, as pessoas vão ter que se adaptar. Cara, é uma coisa que está vindo do mercado. Né? E a gente estava falando agora há pouco de saúde mental, porque as pessoas também estão muito mais preocupadas com isso do que antigamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente não pode subestimar isso, né? Essa questão de como que as pessoas estão enxergando o mercado de trabalho. E eu posso te dar assim, a minha opinião, né, pessoal, do que eu acho que funciona bem. Eu sou muito a favor do híbrido. Eu acho que o híbrido é uma solução muito legal. Hoje lá na empresa a gente está com 3-2. A gente faz 3 dias no escritório e 2 dias em home office. E 100% flexível a questão de quais dias. E daí com isso, o que a gente garante? A gente garante que eu indo 3 vezes por semana na empresa, pelo menos em algum dia eu vou ver todas as pessoas, não no mesmo dia, né? Mas eu sempre vou ver todas as pessoas da empresa naquela semana. Porque se eu escolher, por exemplo, segunda, terça e quarta, a outra pessoa pode até escolher quinta e sexta, mas a terceira opção vai ter que ser um dia que eu vou estar lá. Então a gente fez muito pensando nisso, né? Em manter também as conexões, né? Porque eu gosto muito do home office, porque isso é uma coisa incrível, né? A gente tá... É uma liberdade, né? Com certeza. Total. E a gente que mora aqui em grandes centros, né? O tempo de trânsito, deslocamento, você não ter que colocar teu tempo nisso é um benefício gigantesco. Né? Então, 7h55 eu tô tomando café com os meus filhos e com a minha esposa. 8 horas eu entro numa call. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Antes não tinha isso, né? Então, acho que isso é um benefício que não dá para também desprezar, né? Tipo, é uma coisa interessante. Chegar no meio termo, né? Exato. E ao mesmo tempo, eu também acho que é super, super, super importante isso aqui que a gente está fazendo agora. Né? Se a gente fizesse isso por call, por videoconferência, não é a mesma não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente sentou ali para conversar antes, começamos, né, já conversar, já começamos, né, a ter uma interação. Então, sabe, esse tipo de coisa não tem... Não tem preço. Não tem preço, exatamente, não tem preço. Então, acho que as duas coisas podem conviver junto. Eu sou muito dessa opinião. Acho que a gente não precisa ser radical, 100% presencial, 100% online. Acho que dá para encontrar um meio termo. Legal. E, Conrado, você nunca parou de crescer, né? Dá para ver na tua carreira ali que você teve uma jornada de crescimento mesmo. Para quem sente que está estagnado na carreira, parece que não tem mais para onde crescer, que conselho você dá? Eu acho que passa muito pelo que eu tinha falado lá de você ter um plano e de você querer se importar com isso e querer fazer a diferença, sabe? Eu acho que... E, de novo, né? Foi o que funcionou para mim. Né? Eu já passei por um momento na minha carreira, Paula, que eu tava me sentindo assim. Tô estagnado. Né? E se eu não fizer alguma coisa, eu tô indo para um caminho que não é aquilo que eu tenho no meu plano, que eu tenho como meta, aquilo que eu tô planejando para mim. E daí eu tive que agir, sabe? E tive que sair completamente da minha zona de conforto. Então passa essa atitude, essa coragem de fazer coisas do tipo assim, que nem nesse exemplo eu tava falando assim, ó. Eu cheguei pro meu gestor e falei, tô entendendo que a empresa tá indo numa direção, a direção que eu pensei pra minha carreira tá diferente. Eu abri isso pra ele e falei, o que você acha sobre isso? Né? E uma das opções era eu ter que sair da empresa. Entendeu? Então foi uma conversa bem difícil. Bem difícil, assim. Eu me expor desse jeito, eu me abrir pra gente ter essa conversa e tentar chegar no entendimento junto de como, né? De como seguir. Tem que ter essa coragem pra fazer isso, né? O momento certo, as palavras certas, né? Exatamente. Tem que ter um preparo, né? Exatamente. Então, mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha essa clareza, né? Tipo,
tenho um plano, tenho um objetivo, estou indo para um caminho que não é o caminho que eu quero, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque se eu não faço, eu vou seguir, vou seguir ali, não estou no estagnado, eu, né? Vou ficar para sempre nessa situação que você colocou ali, né? Então, passa muito por isso, por você ter um plano, você saber onde você quer chegar e realmente agir para fazer aquilo acontecer, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, né? E eu sinto, Conrado, que a grande parte dos profissionais ficam esperando fazer uma coisa que seja muito grandiosa. E, na verdade, eu vejo que os que crescem são os que fazem um pouco de cada coisa. Ele alimenta o networking, ele busca feedback, ele faz um cursinho que nem sempre é aquele Master Blaster formação, mas é um curso que vai aumentar o repertório dele, ele conversa com as pessoas de outras áreas para entender o funcionamento das coisas. E essa somatória de coisas que eu acho que eu vejo que faz as pessoas saírem dessa estagnação. Porque ela tá ali naquela área, ela quer fazer, vou fazer isso. Nossa, daí aquilo vai demandar energia, muitas vezes vai demandar dinheiro, vai demandar tempo. E ela, às vezes, ela não tem essas 3 coisas, não tem 2. E aí? Aí ela fica parada. Ai, meu Deus, não tenho mais o que fazer. Nossa, quero fazer aquilo, mas não tenho dinheiro. Quero fazer isso aqui, mas não tenho tempo. Então, faz um pouquinho de cada coisa. Trabalhe seu posicionamento, busca ser referência em alguma coisa. O que você gosta? Como que você quer ser reconhecido pelas pessoas? Então, acho que um pouquinho que você faça, você já sai da estagnação. Mas ninguém vai chegar lá te empurrar. Sai da estagnação. Não, você tem que querer sair primeiro, né? Exatamente. A gente, assim, isso é uma coisa importante que você está falando aí, né? Do que eu entendi, assim, você ser o próprio líder da sua carreira. Isso. Que é muito o que o Luciano, né? Fala muito, Luciano Santos fala muito sobre isso, né? Você seja egoísta com a sua carreira, né? Com essa ideia, né? Você tem que puxar aquilo que você quer. Tem que partir de você. A empresa não vai vir assim, né? E te dar um caminho lindo, maravilhoso. Faça isso e aqui. Que você vai até te suportar nesse processo, né? Mas você tem que puxar isso, né? Você tem que puxar. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você tem que... O maior interessado é você mesmo, né? Sim. Então, as pessoas ainda acham, muitas vezes, que elas vão entrar, você vai ficar 3 anos como pleno, daí você vai ficar mais 4 como sênior, mas você vai... Gente, não existe isso. Isso é uma ilusão, né? É uma ilusão. Você concorda comigo? Não existe esse plano assim, né? Não, total. Tem que ir para uma carreira de funcionário público, daí vai ser promovido por tempo de casa, né? Isso, nas empresas, no corporativo, não funciona. Não funciona. Eu acho que as pessoas tinham que mudar as perguntas. A pergunta tinha que ser, é uma empresa que dá oportunidade para candidatos internos? Acho que essa é uma boa pergunta. Exatamente. De você fazer. Excelente pergunta. Porque existem empresas também que eu observo que o candidato interno não é privilegiado. Claro, né? Acho que cada um tem ali a sua lição de casa. Mas eu acho que você entender a cultura daquela organização, quanto ela privilegia e prioriza os candidatos internos no processo de seleção. Eu acho que essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque se a empresa tem oportunidade e privilegia os internos, ali eu tenho oportunidade. Perfeito. Aí eu posso crescer. Perfeito. Né? Essa é uma excelente pergunta para um candidato fazer, né? Se ele busca isso. Ao invés de plano de carreira. Né? Exato. Perfeito. Nossa, muito bom. Certeza. Aprendendo bastante com você aqui, Paulo. Capaz, eu que tô. Conrado, quem que são suas referências? Referências. Quem que são as inspirações que você leva assim para a vida? Referências. Bom, depende da área, assim, né? Da vida. Mas tem algumas pessoas que me inspiram, né? Sem dúvida. Quando eu penso em carreira, né? Que acho que é mais o foco aqui. E quando eu penso em liderança, na verdade... me vem na cabeça o Simon Sinek. Nossa, esse cara é muito bom, né? Não, ele é muito bom, né? Vamos colocar assim. Ele é muito bom. Bastante coisa que ele fala, assim, né? Ele não trata assim como liderança humanizada, mas eu leio muito assim, né? Ele é muito focado em pessoas, ele é muito... Nossa, eu gosto muito dele, assim. O TED Talk dele, né? Do Comece com Porquê. O livro dele, né? Muito bom, né? Start with Why. Então... ele com certeza é uma pessoa que me inspira muito. Pensando em empreendedorismo, eu gosto muito da história do Miguel Krixner, da GB, né, do grupo Boticário, que é daqui, é uma história que ele construiu
É um império, maior né? ecossistema, né? Um dos maiores ecossistemas de beleza do mundo. Não, incrível, assim, o que ele fez. Incrível, incrível. A história toda dele, né, de empreendedorismo, assim, é muito legal. E tenho também algumas referências para mim, assim, que são bem pessoais, né? Tipo, vou dar 2 exemplos aqui. Um é meu sogro, que sem estudo tinha a empresa dele, formou os filhos dele com a empresa dele, sabe? Sempre batalhou muito para isso. E outro é o meu avô, por parte de mãe também, que veio do Japão, né? Que o meu sobrenome é Conrado Fukuda Gomes, né? Esse Fukuda é da parte do Japão. Meu avô e minha avó vieram para cá do Japão sem nada, pobre, sem estudo, sem estrutura nenhuma. E eles com uma pastelaria brasileira, na frente da Biblioteca Pública do Paraná. Sério? Super famosa. Que legal! Ainda existe, não é da família mais, ainda existe a pastelaria. A minha mãe trabalhava lá na esquina. É? Bem perto daquela pizzaria Itália, né? Que também é super antiga e tem até hoje, né? Que legal. Então, com a pastelaria, ele formou 5 filhos, cara, né? Minha mãe, que é médica, um advogado, um engenheiro eletricista, uma pedagoga, formou 5 filhos dele, com muito trabalho, muito suor, né? Da pastelaria. Então, cara, é uma pessoa que tem uma história que eu admiro muito. E a gente é isso, né, Conrado? É esse mix de coisas, assim, de pessoas que fazem parte da nossa trajetória, né? Exatamente. Essas histórias, com certeza, inspiram a gente, né? Passaram por coisas que a gente nem imagina, não tem ideia, né? Então, essas são algumas das minhas referências. Tem uma referência legal também, que já não é tanto na parte de... Tem também a ver com carreira, porque fala de pessoas, que é a Jane Nelson, que é a criadora do... Não sei se ela é criadora, mas pelo menos ela que difundiu assim, a disciplina positiva. Eu comecei a ler muito sobre isso a partir do momento que eu tive filhos, né? Que é bem focado nisso, né? Em filhos. Mas, o que isso me ajuda na questão de gestão de pessoas é incrível. Sabe, essa questão de você entender que você consegue ser firme e ser gentil ao mesmo tempo. Perfeito. Né? Isso é uma coisa assim, que eu aprendi muito a partir do momento que eu comecei a ler sobre essa questão de disciplina positiva. Então, acho que é uma referência legal também. Então, acho que são essas aí. Super legal. A gente teve aqui no Pode Conectar a Maya Angelman, que é uma pessoa que fala muito sobre inteligência positiva. E a gente fez vários paralelos justamente por eu ver muito isso nas mentorias, assim, o quanto a origem de alguns comportamentos, o quanto entender a origem de alguns comportamentos destrava muito a carreira. E quando você consegue entender, e isso eu uso os conteúdos dela não só para a educação do meu filho também, né, o conversar, o entender, o ouvir, entender que tem a voz, que tem um lugar. E, ao mesmo tempo, eu uso para as próprias, para as minhas interações, para a minha gestão. Eu uso para tudo, assim, porque é bem o que você falou. Acho que a generosidade, a empatia, a conversa, são coisas que funcionam, né? A gente pode ser firme, falar tudo que a gente quiser, mas ser gentil. Exato. E eu acho que quem consegue ter essa habilidade, ela precisa ser desenvolvida, porque não é fácil, né? Com certeza. Mas eu acho que é incrível, assim. Acho que a gente, quanto mais as lideranças conseguirem usar a educação positiva dentro da gestão de time, mais times de alta performance eles vão ter. Paula, 100% com você. Acredito muito nisso. Muito, muito, muito. Eu não acredito na gestão pelo medo. Não funciona. Não funciona. Ou vamos dizer assim, até funciona no curto prazo. Faça isso, senão eu vou te mandar embora. A pessoa vai fazer, né? Só que, cara, no longo prazo isso não funciona. Eu acredito muito que as pessoas, elas precisam estar bem para performar bem. E eu acredito que a gente consegue ter um ambiente leve, saudável e entregar resultado ao mesmo tempo. Então, isso eu acredito muito. O Simon Sinek vai muito nessa linha, né? Muito nessa linha. Eu acompanho bastante no Instagram, assim, tem várias frases, coisas que ele traz, assim, que eu gosto bastante também. Bacana. E, Conrado, a indústria automotiva está em constante transformação, ESG, digitalização, IA e tanta coisa acontecendo, né? Como que vocês têm se preparado lá na Thyssen? Como que vocês têm olhado os profissionais? Como que vocês estão gerindo tudo isso para que vocês estejam preparados para todas essas mudanças? Legal essa pergunta. Assim,
primeiro eu acho que a gente que está na indústria automotiva hoje, eu considero que nós somos assim, privilegiados por estar vivendo esse momento. Eu falei isso, acho que no evento da SEA lá. Acho que eu comentei um pouco sobre isso. Porque o carro é o carro do jeito que a gente conhece hoje faz, sei lá, 100 não sei quantos anos. 4 rodas, motor combustão interna, uma carcaça metálica, e esse é o carro que a gente conhece aí faz vários anos. E agora a gente está passando por uma transformação que a gente é privilegiado de estar vivendo isso. Né? A gente está vendo acontecer a eletrificação e a gente está vendo acontecer a direção autônoma. Isso é muito legal. Né? Para quem gosta desse mercado, isso é uma coisa incrível. Assim, eu acho incrível. Então, eu acho que essas são as principais tendências do mercado, muito relacionadas à questão de sustentabilidade, né? Essa questão de migrar para os elétricos e híbridos está muito relacionado a isso. E pensando nos profissionais que você perguntou, eu acho que tem que estar todo mundo atento e trabalhando a adaptação para essas mudanças, que tem muito a ver com aquela pergunta que você fez do IA. Né? As pessoas têm que, quanto antes elas entenderem que essa mudança vai acontecer, que não tem volta o caminho, e começarem a se adaptar a isso, e começarem a trabalhar nesse sentido, melhor. Né? Melhor. O Mark falou muito sobre isso, né? Sobre Green Skills. Sim. Eu não conhecia esse conceito. Eu também não tinha ouvido o conceito do Green Skills. Achei muito interessante os dados que ele trouxe do ESG. Foi muito legal também, né? Então, acho que é muito sobre isso. Assim, quanto antes as pessoas entenderem isso e começarem a se desenvolver nessa área, é melhor. É melhor. Sim, com certeza. Tem grandes mudanças, mas também grandes oportunidades. Né? Sem dúvida. Com certeza. Bem relacionado com o que a gente estava falando de IA lá, né? Sim, com certeza. Conrado, o que você acha da frase dita pelo José Saramago? Não tenha pressa, mas não perca tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo, né? Curiosa, né? É super. Nossa, super interessante essa frase. A gente falou um pouco sobre isso, né? De buscar equilíbrio, né? Que para mim é um grande desafio sempre, assim. Sempre estou buscando equilíbrio. E acho que ela o que eu entendo dela ou como eu leio ela é muito sobre isso, né? A gente falou de carreira, a gente falou de ter atitude, de buscar aquilo que você quer, que daí eu acho que está relacionado à parte que ele fala de não perca tempo, né? Então, tome as ações necessárias para você atingir aquilo que você busca, né? Aquilo que você quer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Mas também, por outro lado, né, buscando equilíbrio, a gente precisa entender que algumas coisas têm o seu tempo. Né? A gente, principalmente quando a gente né, quando era mais jovem, assim, eu queria tudo de imediato, e queria tudo agora, que achava que já estava preparado, né, para tudo. E tem coisas que você só vai conseguir se desenvolver com casca, né? Com bagagem, com experiência mesmo, né? Então, eu interpreto essa frase, vamos dizer assim, né? Eu leio essa frase desse jeito, assim, esse equilíbrio, assim, entre você realmente buscar aquilo que você quer, mas também entender que as coisas têm o seu tempo. Tem o seu tempo, né? Sabe que eu escuto muitas vezes de algumas lideranças que reprovam alguns candidatos que têm passagens muito curtas, né? Não é algo que sempre acontece, mas eu já ouvi isso bastante. Paola, eu preciso de alguém que já tenha vivido diferentes momentos dentro de uma organização. Que ela já tenha vivido uma atividade de longo prazo, porque nesse longo prazo acontece muita coisa. O mercado muda, a gente entra, a gente sai, a gente se reestrutura. Então, eu preciso de alguém que tenha mais essa musculatura, que já tenha vivido isso. Porque senão, ele vai chegar aqui, eu estou nesse momento, que é o momento que ele saiu lá. Então, eu preciso de alguém que já tenha vivido para ele conseguir contribuir melhor. Então, isso já ficou muito marcado para mim. Então, eu sempre trago também essas reflexões assim para as pessoas, muitas vezes, mas o grande desafio de quem... O problema não é mudar. Eu acho que você tem que mudar mesmo. Se você não está feliz, você tem que ir atrás. Mas você vai precisar saber por que você está mudando. E ter muita consistência nisso, porque realmente lá na frente, em algum momento, isso pode repercutir de uma forma de, puxa, o que eu aprendi ali, né, da dificuldade?
dificuldade, porque às vezes a gente vê, né, algumas empresas estão na dificuldade, todo mundo já começa, quer sair, enfim, dá meio aquele caos, né? E na verdade ali pode ter também muitas oportunidades, né, Conrado? Sem dúvida. E também a pessoa que fica mais tempo em determinada situação acaba mostrando uma certa resiliência também, né? Porque é bem isso que você falou. Passou por momentos ali, passou por altos e baixos, teve desafios, teve que lidar com isso, e não na primeira dificuldade, tipo, então vou trocar porque eu não gostei do que tu cuida, né? Não gostei de falar comigo, não tô insatisfeito, né? Eu acho que é bem bacana mesmo. Conrado, frase ou livro que te inspira? Você falou frase ou livro. De pessoa, agora frase ou livro, assim, que você leva pra vida, algo que você sempre lembra? Frase ou livro. É difícil escolher uma, né? Frase só. E livro também. Você lê bastante, Conrado? Eu gosto de ler. Eu queria ler mais, pra ser bem sincero. Teve uma época que eu tentei fazer, ouvir, né? Ouvir mais audiobooks e tal, mas não funcionou pra mim. Kindle também não funciona pra mim, eu gosto de livro. Eu tenho essa dificuldade. Cara, Kindle não funcionou pra mim. Comprei, comecei a ler. Eu tô nesse processo, porque eu tô cheia de livro lá que eu vou lendo também, vou guardando. Foi um hábito que eu adquiri não tem muito tempo. Eu era meio... Não, preciso estudar, preciso me atualizar. E agora eu tô gostando do ritual do livro. Aí eu fiquei pensando, mas o Kindle seria mais prático, né? Mas, não sei, eu atrelo muito ao celular, sabe? Você já tentou? Não, o Kindle nunca tentei. Eu acho que vale a experiência, sabe? Para não comprar, tenta emprestar, sei lá, de alguém para você... Testar, eu acho que isso vale. Mas assim, o que eu sinto muita falta no Kindle é essa questão de, tipo assim, às vezes eu quero dar uma voltadinha ali, dar uma lidinha, e daí tem uma dificuldade para se achar ali. Às vezes eu quero ver quão longe eu tô do fim do capítulo para ver se eu continuo lendo ou não. Essas coisas meio que não fica tão prático ali no Kindle. Sei lá, eu não me adaptei. Pode ser bobeira, mas eu gosto do livro, assim. Gosto de abrir o livro. Queria ler bem mais, com certeza. Mas eu busco sempre estar lendo alguma coisa, sempre, assim. Sempre estar com algum livro ali na minha cabeceira para estar lendo. Mas, bom, já posso falar de alguns livros daqui a pouco, mas voltando para a frase, tem uma frase que não falei, difícil escolher uma, né? Mas tem uma frase que eu tenho usado bastante recentemente na empresa, que é uma frase do Mahatma Gandhi, que fala: o futuro dependerá daquilo que a gente faz no presente. Alguma coisa assim, não lembro exatamente se é isso, mas acho que o futuro vai depender daquilo que a gente faz no presente. E, essa frase, ela é simples, mas que fala muito, né? Que fala muito. Porque a gente falou bastante aqui sobre ter um plano e correr atrás. O plano, você vai montar ali o que você quer chegar daqui 10, 15 anos, sei lá, mas você vai ter que começar a trazer isso para trás, né? Então, para estar lá em 10 anos, eu tenho que estar aqui em 5 e tem que estar daqui 1 ano, onde é que eu tenho que estar? E o que eu vou fazer agora para começar a construir isso, né? Porque senão não serve para nada, né? Senão é só um papel ali. Exatamente. Né? Então, eu gosto muito dessa frase e a gente tem usado bastante lá na empresa para várias coisas, assim, da questão da estratégia, de montar a estratégia e o que a gente vai fazer agora para começar a construir o caminho. Então, gosto muito dessa frase e a gente tem usado bastante. Faz muito sentido. E daí, livros, né, que você me perguntou, eu já li vários livros bons, alguns me marcaram. Isso que eu posso dizer, assim. Eu acho que não tem melhor, pior e tal, são diferentes, né? Mas alguns me marcaram muito. Um que eu li faz muitos anos. Eu acho que eu li quando eu tinha uns 20 anos, assim, 18, 20 anos. Que foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nossa, é muito bom, Nossa, né? Eu recomendo para todos os meus mentorados. É incrível aquele livro, porque ele fala coisas óbvias, assim, né? Ele fala, tipo assim, só dicas óbvias, mas aquilo me marcou tanto, porque eu comecei a mudar minha atitude com as pessoas e como eu enxergava as pessoas, assim. Isso foi uma coisa legal também que, assim, se você faz um MTBI comigo, se faz um DISC comigo, em geral vai dar, assim, resultado, task, né? Tipo, realizado. Então, nunca deu forte pessoas. Então, eu acho que uma coisa legal foi que eu percebi isso cedo, e cedo eu já falei...
preciso correr atrás disso, né? Preciso começar a me desenvolver nisso, né? Aquela questão do autoconhecimento. Então, desde cedo eu já comecei a ler, né? Muito sobre isso e tal, começar a tentar me desenvolver nessa área. E esse livro, como eu te falei, assim, me marcou muito, mudou muito, assim, como eu interajo com as pessoas. Incrível esse livro. Esse é um. Um outro que eu li recente, que nem é novo, é o 7 Hábitos, né, das Pessoas Mais Eficazes. Uhum. E esse livro eu achei assim, incrível, muito bom. E o que me marcou nele... Esse eu acho que não faz assim, uns 5, 6 anos que eu li, e ele é bem mais antigo, né? Em algum momento do livro ali, eu acho que no segundo hábito, salvo engano, ele te dá um task, assim, ele te dá uma tarefa de você refletir, avaliar os seus valores, os seus princípios e a sua missão. E eu fiz isso. Acho que a grande maioria das pessoas só lê e tal e não faz, né? E eu dediquei um tempo, cara, pra fazer isso. Tipo, eu passei algumas semanas pensando. Eu dei uma de filósofo, assim, sabe? Reservava um tempo pra ficar pensando. Nisso. E foi muito bom, assim. Foi muito bom porque... você começa a colocar no papel daí um pouco do que você é, assim, como pessoa, né? Você começa a pensar, assim, tipo, o que é importante pra mim? Por que aquilo me incomoda tanto, né? Tipo, por que às vezes vem um acesso de raiva num assunto aqui que... Nem por quê? precisava. Por quê? Né? Tipo, daí você começa a se entender melhor. E daí eu coloquei isso no papel e assim, foi muito importante, assim, pra eu... Esse material até hoje ele me norteia para algumas coisas, sabe? Que legal. Que interessante. Isso é muito Olha, legal. Super dica essa, hein? Isso é muito legal, foi muito legal mesmo, assim. Então, até hoje, assim, eu às vezes preciso tomar uma decisão importante, eu pego e penso, assim, eu defini daí para mim mesmo, como missão, trazer um impacto positivo na vida das pessoas e do ambiente da sociedade que eu estou inserido. Então, eu defini isso para mim. E tem muita coisa por trás disso, né? É uma frase simples, assim, né? Bem genérica, mas toda essa questão de princípios, valores, são a base dessa construção. E isso me ajuda muito em qualquer decisão do dia a dia. Tipo, eu estou num momento agora desse da empresa, eu estou tendo que tomar decisões importantes para a empresa, sérias, e eu pego e penso assim... se eu for por esse caminho aqui, eu estou trazendo impacto positivo na vida das pessoas, eu estou trazendo impacto positivo no ambiente que eu estou inserido, para a empresa, sabe? Tipo, isso daí me norteia. Sim ou não. Acho que não. Por isso que eu estava sentindo uma coisa meio estranha aqui, que eu achava que um gut feeling aqui que não era o caminho, sabe? Então isso me ajuda muito, de verdade. Que incrível. Incrível te ouvir falando isso, Conrado. Na última semana, eu finalizei uma mentoria e, conversando com a mentorada, eu perguntei, me fala o que foi mais impactante, o que foi mais importante para você. E eu faço um exercício de missão. E nesse exercício de missão eu faço várias perguntas, assim, que geram um certo incômodo, porque, assim, são perguntas simples que as pessoas não sabem responder. E ela falou para mim que de todo o processo de mentoria, ela virou a chave na missão. Porque isso mexeu com a autoestima dela, mexeu com a questão do propósito que ela tem, do objetivo que ela tem com o trabalho. Ela conseguiu entender que isso ela consegue fazer em qualquer lugar. E que ela é uma pessoa que ela consegue gerar muito valor para o negócio com aquelas atitudes. Então, ela falou que isso virou uma chave nela, que ela falou que agora ninguém segura mais ela. Legal, cara. E eu achei isso, para mim, eu falei, foi o melhor feedback. Foi incrível, assim. Fiquei muito feliz, porque quando a gente daí materializa isso, pensando no LinkedIn, que daí você vê o profissional lá com a sua capa, com a sua foto, sabe, tendo uma projeção um pouco mais de exposição maior, assim, eu falei, nossa, perfeito, é isso, é sobre isso. Então, quando realmente a pessoa sabe e reflete algo que às vezes parece, como você falou, passa o livro, nem vou pensar sobre isso. Mas quem se dedica um tempo para fazer isso faz toda a diferença. E eu percebo muito, assim. Não é todo mundo que consegue aprofundar, que consegue realmente entender a sua real missão quando você pensa em carreira. Mas os que conseguem viram essa chave. Então, eu acho muito incrível. Que legal. Não, e que legal... Pra você deve ter sido assim um sentimento de realização. Nossa, de ver ela dá frio na barriga. Nossa, deve ter sido uma coisa. Nossa, dá frio na barriga. Cara. Eu falo, gente, é isso, porque daí conecta com a minha missão, que é fazer as pessoas conseguir perceber isso, né? Então eu falei,
nossa, que incrível. Então, eu fico legal. realizada, assim, para mim. Legal. Top, parabéns. Que legal. E, Conrado, agora a última pergunta, digamos a pergunta que norteou ter realmente esse podcast, por isso, como você falou no início, né? Nossa, carreiras com propósito, já dá um... que foi justamente isso, né? Pensando em algo maior mesmo. E por que você faz o que você faz? Essa é a pergunta do podcast, né? A pergunta do milhão. Eu acabei dando ela um pouco antes ali, né, na minha explicação do livro, porque é isso, assim. Quando eu estava fazendo esse processo de definir princípios, valores e missão, essa é a pergunta que você tem que responder, né? Por que você levanta da cama todo dia? É lógico que todo mundo tem que pagar boleto, né? Precisa ganhar dinheiro. Mas eu acho que é importante você encarar o trabalho não só como esse fardo, né? Tem que ser uma coisa que faça sentido pra você. Porque senão, cara, a vida é muito curta pra você estar lá num lugar que não te faz feliz. A gente passa 8 horas por dia trabalhando, vai colocar transporte juntos. Se é uma coisa que você não gosta, que você não enxerga propósito naquilo... Sei lá, acho que a vida é muito curta, né? Acaba não valendo a pena. Então, para mim é isso, assim, trazer um impacto positivo na vida das pessoas e da sociedade que eu estou inserido. É isso que eu defini para mim, isso que me norteia nas decisões e que é meu guia, assim, pro dia a dia, principalmente quando tem algum momento mais delicado, mais difícil e tal. Eu sempre volto para isso e uso isso para refletir e me embasar. Incrível. Conrado, foi um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Foi muito legal te ouvir, muitas histórias, muitas coisas super inspiradoras. Eu acho que você tem uma trajetória realmente incrível. Acho que pode realmente dar muito norte para as pessoas. Você trouxe muitas coisas bem interessantes. Então, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que teu tempo é super corrido. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, Paula. Prazer enorme estar aqui. E que nem eu falei no começo, né? Espero que eu tenha trazido um impacto positivo para a vida das pessoas que estão assistindo aqui, para você um pouquinho, para o pessoal que está aqui também. Espero que tenha agregado. Obrigado pelo convite. Obrigada, bem feliz de estar aqui. Obrigada mesmo e muito sucesso. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um episódio do Pode Conectar. Tenho certeza que esse episódio está repleto de coisas riquíssimas e que vão impactar na sua carreira. Se você conhece alguém que precisa saber disso, curta, comenta e compartilha. Obrigada.